Poder sentar, meus irmãos, aqueles que estão em pé, claro. Abra sua Bíblia aí, no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Eu quero retomar o nosso assunto, o nosso estudo sobre como devemos nos portar, qual a resposta que nós vamos dar para a situação que estamos vivendo. E, é claro, como vamos nos relacionar com as pessoas. Como que nós vamos responder às perguntas? E, é claro, a resposta é o Evangelho, é a reconciliação em Cristo Jesus. Mas, para isso, eu preciso ser orientado, eu preciso ter o entendimento de como eu devo me portar, como eu devo me posicionar biblicamente. Do que é que eu estou falando, irmãos? Nós somos embaixadores, conforme está escrito aí em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18. Vamos ler a partir do verso 17 até o versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muito bem, primeiro, eu quero observar aí com você que o texto começa aí no versículo 17, declarando a celebração do fato de sermos uma nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não há mais cobrança, não há uma dívida perante o Senhor. Essa dívida foi paga, tudo se fez novo. Uma nova caminhada, um novo nascimento, e novo nascimento segundo Deus. Depois, verso 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Foi bem a mensagem de quarta-feira. Nós finalizamos aqui no verso 18, explicando sobre Deus reconciliou consigo mesmo, os homens consigo mesmo. Como assim consigo mesmo? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é isso? Recapitulando aí, Deus teve a iniciativa de nos salvar. A conduta do homem era uma conduta de inimigo de Deus. E Deus providenciou o caminho para que esse inimigo deixasse de ser inimigo. E a iniciativa foi dele, foi Deus que teve a iniciativa. E essa iniciativa está manifesta pela pessoa de Jesus Cristo, nascido, concebido pelo Espírito Santo, e que se pôs como homem no nosso meio, e que, mesmo não tendo pecado, se fez pecado. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele não tinha pecado, ele o fez pecado por nós. Quem que o fez pecado por nós? Deus o fez pecado por nós. Jesus se fez pecado por nós, porque a vontade era mútua, a vontade do Pai, e o Filho cumpriu a vontade. Quando Jesus disse assim,
Pai, se puderes, passa de mim este cálice. A palavra cálice, na oração de Jesus, significa, na cultura da época, é uma linguagem que diz que a pessoa vai passar um momento de dor. No caso ali, cálice de amargura, de dor, de choro. Porque o cálice também é utilizado para falar de alegria. Conforme está a declaração do salmista, quando ele diz assim: o meu cálice transborda. Transborda por quê? Porque ele pôs uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O significado do salmo significa que Deus me fez celebrar. Os meus inimigos queriam a minha morte, trabalharam para a minha morte, mas Ele me livrou e eu celebrei, e tudo isso foi contemplado por eles, pelos inimigos. Eles viram que a morte não foi o meu fim, e sim a celebração da vitória. E quem é que pôs a mesa? O Senhor pôs a mesa. Então, ali é uma linguagem de cálice de alegria, e o meu cálice transborda. O cálice da amargura, que é citado pelo menos 3 vezes na Bíblia, o texto é uma linguagem cultural, onde, quando Jesus declarou: se puderes, passa de mim, se quiseres, passa de mim esse cálice. Ele estava falando sobre a dor que ele ia enfrentar. Ele não estava recuando, mas estava falando: se o Senhor quiser, o Senhor pode passar de mim este cálice, para que eu não sofra a dor do cálice. Para que eu não sofra. Então, no final, Jesus declara: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Ali é a mais pura declaração do amigo de Deus, aonde ele se doa de tal forma que deixa nas mãos de Deus a escolha do que vai acontecer. Se o Senhor quiser que essa dor passe, que eu não tenha que enfrentá-la, o Senhor é que sabe. Muito bem. Ele se fez pecado e o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembrando aí a palavra justiça, de kaiosume, no texto grego de kaiosume, que é citado mais de uma vez, que significa, num sentido amplo, estado daquele que é como deve ser, condição aceitável a Deus. Em outro sinônimo, é modo de vida que agrada a Deus. Modo de vida que agrada a Deus. Então, para que motivo Jesus se fez pecado por nós? Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Houve uma troca. Ele morreu a nossa morte, que lhe era devida a nós. Ele assume a nossa morte, e aí nós teremos a vida dele. A vida de Jesus é doada para todo aquele que crê. Muito bem. O texto, no versículo 19, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Irmãos, não imputando aos homens os seus pecados, né? Alguém pode ler e pode dizer: mas como assim Deus não... Irmãos, ele imputou os pecados dos homens a quem? A Jesus. Como o hino declara, né, que os meus pecados foram castigados em Jesus. O castigo que eu merecia, que é o resultado do meu pecado, foi endereçado a Jesus. Então,
Então, veja bem, nós falamos aqui, quarta-feira, e domingo eu iniciei essa fala, dizendo para você que você precisa saber falar a respeito do plano da reconciliação. Então, você precisa ter muito claramente essas informações. Quais são? A palavra justiça de Deus significa modo de vida que agrada a Deus. Jesus assumiu o meu pecado. O pecado esse que não foi imputado aos pecadores, foi imputado a Jesus. Vamos relembrar aqui um propósito, aliás, um texto bíblico e um princípio de Deus que foi aplicado na crucificação. Jesus, quando estava crucificado, as pessoas completamente contrárias, mentindo, proferindo blasfêmias contra ele, e Jesus ora por eles a Deus, dizendo: Senhor, não lhes cobre esse pecado. Eles fazem isso porque eles não te conhecem, eles não têm entendimento, em outras palavras. Da mesma forma, o diácono Estevão também lhe foi feito essa oração, ele fez a mesma oração. Ele: Senhor, que não lhe sejas cobrado, imputado este pecado. Ele estava dizendo que eles sejam perdoados de tudo isso. Ele estava orando, pedindo salvação daquelas pessoas. Por quê? Porque o pecado, quando uma pessoa se converte, irmãos, está sendo manifesto que ela creu que Jesus é que foi o recebedor do pecado dela. Entenda aí, é muito simples. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos dizendo para as pessoas: você admite que você é um pecador? A pessoa certamente vai dizer: sim, sou um pecador. Você admite que você nasceu em pecado? Sim, tenho nascido, fui nascido em pecado, sou em pecado, vivo em pecado. Pois é, você sabia que esse pecado, ele gera a morte, e que a condenação é certa se você morrer assim? Certamente a pessoa, se não confirmar, mas ficará com a sua mente voltada para refletir sobre isso. E aí você poderá explicar: você sabia que Jesus morreu na cruz do Calvário porque aquele era aquilo que deveria acontecer comigo e com você? O meu e o seu pecado, Deus cobrou para ele, nele, cobrou em Jesus, e ele foi crucificado. Jesus foi maltratado, perseguido, ele foi ultrajado, fizeram as piores coisas com ele, porque era isso que eu e você merecíamos. Mas o meu pecado, o seu pecado, foi cobrado na pessoa dele. Ele tomou sobre si, foi imputado, colocado sobre Jesus. Meus irmãos, se você conhece alguém que diz assim: Deus não está nem aí para esse mundo, esse é um texto excelente, porque o texto diz que Deus, ele estava reconciliando consigo mesmo, versículo 18, mais uma vez, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. E isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mundo aí significa pecadores. Significa aqueles que estão no caminho, na rota do pecado. Ele estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Volto mais uma vez, eu fiquei devendo explicar como deve ser a nossa mensagem, como você vai explicar às pessoas a respeito do Evangelho.
Ele não cobrou aos homens os seus pecados, ele cobrou em Jesus os pecados dos homens. Portanto, o homem morreu. O Filho do homem morreu. Então, quando você encontrar com alguém dizendo, olha, eu não acredito em Deus, olha a maldade do homem, como é, maldade extrema. Meu irmão, você tem um campo missionário ali. Eu até aconselho você piorar um pouco. Você diz, rapaz, o homem é muito ruim mesmo. Aí você conta, né? Você conta aí, porque não falta, né, irmãos? Não falta coisa ruim para contar, né? Maldade humana, né? Quantas coisas horríveis, e a TV faz questão de noticiar e ficar, às vezes, dias inteiros. Aí você soma com ele, quando ele estiver assim, meio com raiva já, é verdade, rapaz, você olha seriamente. Eu sei que é ficção, mas se alguém quiser morar em Marte, eu acho que eu quero ir para lá, né? Quero mais saber. Aí você tem um campo missionário maravilhoso agora. Pois é, você sabia que o homem merece a morte? É verdade, merece a morte. Presta não. Pois é, foi por causa disso que Deus enviou Jesus Cristo. E ele olhou para os pecados dos homens, que eram horrendos, e os homens mereciam a morte, e ele enviou o seu Filho para receber estes pecados. E, é claro, receber sobre ele a culpa do pecado. E Jesus se fez pecado, ele assume a culpa dos pecados dos homens, mesmo não tendo pecado. Verso 21, irmãos, mais uma vez, aquele que não conheceu pecado, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Ele o fez aqui, Deus o fez pecado por nós. E eu acrescentei, né, ainda que o texto está falando só sobre Deus, eu acrescentei que o próprio Filho também se fez pecado, no sentido de que ele, de bom grado, se deu. Lembra quando Jesus disse assim, o Filho do Homem entrega a sua vida livremente, ninguém a tira dele, ninguém a tira de mim. Ele quis assim, isso como demonstração de amor. Então, por que é que ainda existe pecado, irmãos? Por que é que ainda existe maldade no meio dos homens? Porque esses homens que ainda estão em plena rota de pecado, fazendo o mal, eles não reconheceram Jesus Cristo como o meio que Deus manifestou na terra para reconciliar os homens com Deus. Eles não reconheceram ainda que os seus pecados foram cobrados em Jesus e que eles não têm mais que viver regidos, dirigidos pelo pecado, porque o pecado perdeu a sua força. Perdeu a sua força. Como assim perdeu a sua força? Quando Jesus Cristo assume o efeito do pecado e ele morre, mas ressuscita ao terceiro dia, ele agora quebrou a força do pecado, porque quem acreditar que o Pai o fez pecado, assumindo a culpa dos pecados, portanto morrendo, também receberá o benefício dessa fé, desse acontecimento. Também morrerá em si mesmo. E como ele ressurgiu, ressuscitará, só que o termo para nós é novo nascimento, nova vida. Quem nunca ouviu, né, a história do barbeiro, que cortava o cabelo de uma pessoa e a pessoa não acreditava em Deus, para ela Deus não existia, e o argumento, eu vejo o mundo como está, a maldade do homem. E a pessoa humilhou até o barbeiro, que era crente, humilhou, falou, argumentou muito fortemente, aquelas pessoas bem convincentes.
Mas, quando o barbeiro, quando percebeu tudo aquilo, aliás, é o contrário, né? Eu contei a história ao contrário. Não é o barbeiro, é a pessoa que está recebendo o corte do cabelo. Eu vi isso numa história. A pessoa que está recebendo, está tendo seu cabelo cortado e tal ali, o barbeiro não acreditava em Deus, mas quando ela ia saindo, o barbeiro foi veemente. Quando a pessoa ia saindo da barbearia, tinha uma pessoa lá fora, no chão, na rua, cabelo grande, barba grande, e ele pede para aquela pessoa entrar com ele. Claro, tudo era uma encenação, uma história contada, encenada. E ele pergunta para o barbeiro: olha, por que esse homem está com o cabelo grande e a barba assim, grande, enorme? Por que ele está desse jeito? O barbeiro respondeu o quê? Porque ele não veio até uma pessoa que nem eu, barbeiro, para cortar. Por isso que ele está com o cabelo enorme e a barba enorme. Né? O homem morando na rua, você imagina aquela barba enorme, né? Porque a barba pode ser feita, né? Que a gente chama de fazer a barba. Mas, maus tratos, ele estava muito esquisito. O próprio barbeiro admitiu, ele só está assim porque ele não veio até aqui, porque se ele viesse eu cortaria o cabelo dele e faria barba. E aí aquele rapaz disse para aquele barbeiro, ele disse: olha, é exatamente isso que eu estava explicando para você. Só existe maldade, só existe a conduta pecaminosa em pleno andamento, porque estas pessoas ainda não foram até o Senhor, para que Deus, então, intervisse na sua existência. Então, irmãos, o que é pregar o Evangelho? É dizer às pessoas que elas são pecadoras, porque de uns tempos para cá, de uns anos para cá, irmãos, não se prega mais sobre pecado, se chama a pessoa para a igreja porque ela está triste, se chama a pessoa para a igreja porque ela está em depressão, se chama a pessoa para a igreja porque ela anda muito desanimada. Rapaz, você precisa de Deus, você está tão desanimado. Faça isso não, viu? Faça não. Que isso, pastor? Mas se eu disser que é por causa do pecado, não vem não. Meu irmão, não venha com história, não invente, né? Não invente não. O pecador precisa ouvir que ele é pecador. É simples, você só é dizer para ele, digo: ó, meu irmão, eu nasci em pecado, você também? Ele vai dizer também, né? Você não vai chegar lá e dizer: ó, eu sou uma bênção maravilhosa, não tem ninguém melhor do que eu, mas você é um pecador. Aí não, né? Aí não. Aí é aquela história que Jesus contou, aquela parábola do homem religioso que chega dizendo que está tudo bem, e o outro é o pecador que admite que é pecador e acabou. Um desceu para casa justificado e o outro continuou em pecado, que era, no caso, o que achava que não tinha pecado. Irmãos, nós não podemos medir a nossa vida espiritual pelo dízimo que é dado, pela oferta que é dada, pela frequência nos cultos, pela fidelidade aparente. Nós precisamos medir a nossa vida pelo entendimento que nós temos do que é o pecado e que o pecado gerou a morte de Jesus. E a morte de Jesus era a minha morte, era para mim. E explicarmos às pessoas por que é que agora o crente não bebe mais, vive mais voltado para a bebida. Na nossa cultura, bebida está aliada à desordem, está aliada a um monte de coisa ruim. Você sabe quantas mães, quantas mulheres sofreram na mão de homens que eram dominados pela bebida. No Brasil, não soa bem beber. Ser crente e beber bebida alcoólica não soa bem. Eu estou dizendo isso porque existem culturas pelo mundo que a bebida está inserida até no próprio Oriente, no meio do próprio povo de Israel. O vinho está na cultura. Mas, em se tratando do Brasil, a bebida não soa bem para alguém que caminha com Deus.
Não soa bem. E eu estou dizendo isso, irmãos, com todo o respeito à verdade. Existem culturas que, aparentemente, ainda que na época de Jesus era diferente a bebida, não havia acréscimo de álcool no vinho. O álcool do vinho era extremamente da fermentação da uva. Hoje em dia você escolhe o vinho pela quantidade de vinho inserido. Existem o vinho natural, acredito que deva existir, mas existe sim um acréscimo de álcool. Então não é o mesmo vinho que nós estamos falando do nosso tempo com a época de Jesus. Como não é o mesmo vinho da época dos colonizadores. Os colonizadores, para ter líquido para beber, eles tinham que levar vinho nos navios, porque a água ela iria durar cerca de 3 meses. Depois ela apodrecia, podia ter uma grande quantidade de água, mas ela iria apodrecer no navio. Ficaria impossível de alguém tomar. E então o vinho era levado como a água necessária, se é que os irmãos estão me entendendo. Eu estou falando sobre algum líquido que entre no corpo do homem. E isso no período da colonização, que, é claro, o vinho ainda era numa linha semelhante ao que nós vemos nos textos bíblicos. Mas a Bíblia diz, não vos embriagueis, mas não proíbe beber em si. Aconselha, o texto de Provérbios aconselha que até o rei, quando bebe, ele pode fazer algo que se arrependa, dando conselho que é melhor não beber, é melhor não tomar absolutamente nada. E eu volto a dizer, no Brasil a bebida está aliada à desordem, a coisas que às vezes as pessoas se arrependem. E até mesmo, como eu disse, catástrofes na família, onde uma mulher é maltratada porque o marido não tem limite com a bebida, é alcoólatra, e ali aquele mal caminha para a destruição de uma família. Então, uma pessoa, nós estamos aqui falando sobre a reconciliação e como nós vamos apresentar essa reconciliação. A conduta de alguém, né, para os irmãos terem uma ideia como isso é forte no Brasil, não se aconselha em ceia alguma, hoje nós vamos ter a ceia, colocar vinho de verdade. Nenhuma igreja batista aconselha, porque você vai procurar o motivo histórico, é justamente esse, pessoas que saíram do alcoolismo, que não podem tocar nunca, jamais, em álcool. E, portanto, a igreja não seja o lugar da quebra desse princípio para aquela pessoa. A ciência já provou, inclusive, que existem pessoas que elas têm uma inclinação à dependência de alguma substância. Em outras palavras, ela tem propensão, ela está propensa ao vício, seja de álcool, seja de alguma outra coisa. Então, se ela não tem condições de controlar-se, ela caminhará para a desordem. E caminhando para a desordem, isso não combina com as coisas de Deus, aonde o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Onde não se tem domínio. Por que eu estou citando isso? Estou citando por 2 motivos. Não tem como falar disso sem aprofundar basicamente, e não tem como falar disso dentro desse assunto sem explicar que agora essa pessoa, ela não dá margem mais para a imprudência. Ela está em Cristo. Ela sabe bem de onde ela saiu e para o qual fim ela foi idealizada. Ela foi idealizada para a glória de Deus, e o que ela faz precisa glorificar a Deus e não causar dano. Então, quando eu olho para a palavra, qual a mensagem que eu vou apresentar? Eu vou apresentar
que Jesus recebeu os meus pecados, a sentença dos meus pecados, ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Irmãos, todas as vezes que nós tivermos uma conduta inadequada, você se lembre disso. Você foi chamado para ser justiça de Deus, para andar do modo de vida que agrada a Deus. Portanto, não se conforme com outra coisa a não ser a vontade de Deus. Muito bem, eu preciso agora caminhar com os irmãos aí, entendendo um pouco mais sobre o que é ser justiça de Deus e agora usando outros termos. Vamos só reler aqui o versículo 18 mais uma vez. E tudo isso provém de Deus para que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. E aí fica o entendimento, vai se reconciliar como com Deus? Você precisa deixar a conduta da inimizade. Quem é que precisa se reconciliar, irmãos? Normalmente, quando duas pessoas têm uma divergência, e aquela divergência fica muito forte, então elas se separam, elas quebram o relacionamento. Dois amigos, né, eram amicíssimos, mas de repente tiveram lá uma divergência, um pensa diferente do outro sobre um fato, houve uma discussão. Depois, qual o termo certo para isso? Quando eles voltarem, pedirem perdão mutuamente, houve o quê? Reconciliação. Reconciliaram. E existem casos que não dá para reconciliar no sentido de que aquela amizade ficou arranhada. Quando é que isso ficou arranhado? Quando é que a amizade fica arranhada? Quando um dos lados continua na conduta que fere o outro lado, né? Vamos supor que alguém que era muito amigo de outro, aí ali pediu dinheiro emprestado, aí quando a pessoa passou um mês, 2, 3, 4, nunca mais falou do assunto, no dia que foi tocar no assunto, o outro disse, eu pensei que você estava me dando. Ou então a pessoa diz, eu não lembro disso não. Não, mas como assim? Você é meu irmão em Cristo, você tem que me ajudar. Sei lá, irmãos, alguma coisa que a Bíblia não ensina, né? Um papo louco assim. Aí a pessoa, não, mas como assim? Mas peraí, né? Eu me lembro já de vezes, irmãos, no decorrer da caminhada, a pessoa vem me perguntar assim, pastor, fulano me pediu dinheiro emprestado, um amigo meu, né? Me pediu um dinheiro emprestado, eu disse que não tinha. Na verdade, eu tenho dinheiro para pagar minhas contas, mas eu falei que não tinha, eu pequei. Aí eu digo, não, você não tem mesmo, porque esse dinheiro que você tem aí é das pessoas que colocou a luz na sua casa, né? O telefone, que não é mais luxo há muito tempo, né, irmãos? É uma necessidade. Você tem que pagar essas pessoas. O dinheiro que você recebeu aí, que você separou, é dinheiro delas. Então, você falou certo, eu não tenho, né? Mas sobrou um pedaço aqui. E o resto do mês? Como é que você vai, né, se manter no decorrer do mês? Então, você não tem dinheiro. Então, não é o ato de ter o dinheiro diante de si, mas é o entendimento de que aquele dinheiro eu tenho que pagar as pessoas dos serviços que eu utilizo. Seja qual for os serviços, tem coisas básicas, né? Todo mundo paga luz, né, telefone, come, todo mundo tem que ter o dinheiro para pagar essas coisas. Então, você não tem dinheiro. Aí a pessoa, quando ouviu isso, não é possível que você, meu amigo, essa pessoa está dentro do princípio bíblico, irmãos? Não, não está dentro do princípio. Amigo não é aquele que prejudica. Amigo não é aquele que faz mal à pessoa. Eu estou citando isso para dizer que
o entendimento sobre a amizade é necessário, porque Deus reconciliou consigo o mundo. Então, como tem que ser a conduta do mundo? Em outras palavras, Deus, no seu tribunal, Ele vai cobrar no dia do juízo o pecado dos homens. Quando é que o pecado dos homens não será cobrado? Quando esses homens reconheceram que o seu pecado veio sobre Jesus e que ele merecia a morte, mas Jesus assumiu a morte em lugar dele. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fez isso não para que continuássemos pecando, mas para que agora caminhássemos como o Filho de Deus caminhou. O Filho de Deus. Qual deve ser a minha conduta? Uma conduta de amigo. Amigo aqui, e aí é uma linguagem que na nossa cultura não se usa. O entendimento de amigo na linguagem bíblica é profunda e é diferente da nossa. E eu gostaria de observar com você. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 15. Não, antes de ler João, capítulo 15, vamos ler Efésios, capítulo 2. Nós estamos caminhando, explicando a mensagem da reconciliação. Capítulo 2, eu quero ler com os irmãos aí, eu gostaria de ler a partir do verso 14, mas eu vou ler do verso 11, parágrafo todo, pelo menos aí uma parte do parágrafo. Amém? Todos encontraram? Portanto, lembrai-vos de que vós outrora ereis gentios por nascimento, e chamados em circuncisão pelos que no corpo se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, vocês eram gentios, outros povos, vocês não eram do povo de Israel, vocês eram incircuncisos. Vocês não tinham aliança por meio da lei. A lei determinava que tinha que circuncidar. Tinha que ter o corte, o derramamento de sangue. E ele também explica que existem aqueles que são chamados circuncisão feita pela mão de homens, que aí está se referindo ao povo de Israel e todos aqueles que se tornaram Israel de Deus. Verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Vamos ler de novo, ouvindo a nossa voz. Verso 13, no telão. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O chegar perto aí está falando sobre a amizade, sobre aproximação. E essa aproximação foi feita por meio do sangue. Veja bem, a mensagem da reconciliação não é Cristo se fez pecado, Ele assumiu o meu pecado, portanto a minha sentença foi para Ele. Gente, todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo? Não é simples a pregação do Evangelho? Aqui é que eu estou lendo o texto explicando detalhe a detalhe. Você não tem que fazer tudo isso. Eu acredito que a coisa mais simples que tem é dizer, Jesus morreu porque aquilo era o efeito do meu e do seu pecado. Só que ele não cometeu pecado, é o Cordeiro Santo. Não cometeu pecado, ele é homem sem pecado. E aí o pecado que veio sobre ele, que não era dele, não o atingiu para que permanecesse morto. Então Deus o ressuscita legitimamente. E quando eu creio em Jesus, eu estou crendo que Ele levou o meu pecado. O que seria cobrado de mim na minha morte, Ele levou. E mediante esse entendimento de que o meu pecado
Ele me amou assumindo o meu pecado, para que eu, reconhecendo esse amor, retorne para Ele. Retorne. E aí nós estamos lendo o versículo 13, mais uma vez. Agora, vamos lá, o verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Verso 14, vamos ler juntos. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubada a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Só até aí por enquanto, mantenha o texto aí. O que é que o texto está mostrando, irmãos? Que dois povos são esses? O povo aliançado e o povo sem aliança. Ele, dos dois, fez um só. Um novo homem. Um novo povo, fazendo a paz. Que paz é essa? A inimizade. Inimizade, irmãos, uma pessoa que é inimiga. Uma pessoa que é inimiga, ela tem inimizade para com alguém, ou um povo. Não é? Por que nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem? Está na primeira mensagem que preguei domingo de manhã. Porque foi o que Deus fez. Quando diz amar, o que foi que Deus fez conosco? Ele amou a gente. Mas nós éramos o quê? Éramos o quê, irmãos? Vamos lá, gente. Éramos o quê? Inimigos, usando o termo do que eu estou explicando. Pecadores, está correto? Mas nós éramos inimigos. As nossas atitudes iam contra Deus, feriam a Deus, traziam mal para com Ele. Quando eu digo mal, eu estou falando sobre que nós fomos criados para a glória dEle, e o pecado é ir para o lado contrário ao que Ele idealizou. Então, quando Jesus veio, Ele era o aliançado com Deus, nós, os distantes. E Ele morre, e Ele cria agora um só povo. Os pecadores, reconhecendo os seus pecados, castigados em Jesus. Eu até pedi, Flávio, se dá para a gente cantar no final esse hino aí, né? Eu cantar daqui a pouco, daqui a 10 minutinhos, se for possível, a gente cantar esse hino. Os meus pecados foram castigados em Jesus. E o castigo que era meu foi sobre Ele. Quando Ele ressuscita, Ele está ressuscitando, cumprindo um projeto. Ele criou, Ele fez a paz. Ele fez a paz. Irmãos, quando um animal era morto, o animal não era exemplo de conduta. O animal não é uma pessoa. O próprio escritor de Hebreus diz que é impossível que o sangue de animal, em outras palavras, o sangue de animal pague o preço, seja suficiente para pagar o preço pelo sangue dos homens. Por isso tinha que repetir toda vez. Quando Cristo morre uma só vez, Cristo está dizendo, Deus está dizendo, está pago definitivamente, vida por vida. E o que acontece na conversão, irmãos, não dá para explicar, mas é quando você viu os seus pecados. A sua conversão, o dia da sua conversão, você viu os seus pecados. E você, quando a gente fala viu os pecados,
você contemplou que você tinha pecado, e esse pecado que você tem vai levar à morte, você está morto nos seus pecados. E é quando Deus abre os seus olhos, e Ele, ao mesmo tempo que Ele mostra isso, Ele mostra Jesus Cristo assumindo esse seu pecado e libertando você da cobrança desse pecado. E aí, irmãos, é quando nos prostramos, porque nós somos constrangidos. Ao mesmo tempo, meu irmão, só Deus para gerar um negócio desse, porque não tem, as palavras não conseguem alcançar a profundidade disso. É quando eu vejo os meus pecados e, ao mesmo tempo, eu vejo que Ele conduziu para o seu Filho. O Filho assumiu os meus pecados. Aí é quando eu me prostro, eu digo, meu Deus, quanto amor. Ele fez isso por pecadores, não foi por pessoas ilustres, pessoas maravilhosas. Não é? Você vê, normalmente, uma homenagem é feita para pessoas que fizeram boas coisas. E aí Ele nos conduz para a salvação, para estar com Ele. Por isso que o fato de Jesus estar sentado à destra de Deus, Jesus é Jesus, homem, sentado à destra dele. Jesus nasceu no nosso meio, Ele habitou entre nós e Ele venceu a morte que era produzida pelo pecado. E quando Ele se assenta lá, é que lá na presença de Deus, para estar para sempre com Ele, já chegou o homem representado pelo Filho de Deus. E aí, a nossa garantia que nós vamos também, é que está lá assentado à destra de Deus, Jesus Cristo, homem. Então, continuando, Ele fez a paz, verso 16, e pela cruz reconciliar ambos. Vamos ler o verso 15 de novo para dar sentido à leitura. Verso 15, vamos lá? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ok? Alô? Vamos lá? Demora um pouquinho, dá um delay, né? Verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Só um instantinho aí, ó. Os que estavam longe é os gentios. Isso tem que ser lido baseado no começo do texto, que eu li aqui com vocês. A incircuncisão, os gentios, e os da circuncisão, que é o povo de Israel. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, circuncisão, e o que estavam perto, se referindo ao povo de Israel. Seguindo, verso 18. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Espírito aí está em maiúsculo. Verso 19, é o Espírito Santo. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vai? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular. Nele, verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, no Espírito Santo. Só até aí.
Muito bem, então o destaque desse texto é que Jesus Cristo resolveu o problema da inimizade. Uma pessoa que tem inimizade, que é inimiga. E é inimiga por quê? Porque está na conduta do pecado. A reconciliação não foi aplicada ainda nela. E aí, finalmente, João capítulo 15, por gentileza. João capítulo 15, a partir do versículo 12. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 12. Diz assim: o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros. Vamos abrir, irmãos? Vamos ler juntos aí, cada um na sua tradução. O meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Entenda bem, nós estamos lendo esse texto, tem várias coisas importantes aqui, mas eu queria que você entendesse. Quando Jesus disse assim, vós sois meus amigos, qual era o destaque do verso 14? Se fizerdes o que eu vos mando. Entenderam aqui? Olha só, quando que a gente é inimigo de Deus? Quando estamos em desobediência. Entenda bem aí, irmãos, preste atenção. Vou relembrar você aqui um testemunho que eu contei já no começo. Se alguém puder desligar os ar-condicionados, eu acho que está muito gelado. Está gelado, irmãos? Está muito gelado? Estou vendo já a gente se agasalhando. Não sei se está, de repente, só daqui da frente, aqui perto do púlpito. Muito obrigado. O outro pode deixar. Veja bem, eu me lembro, irmãos, eu estava lutando contra Deus porque eu não queria largar o meu trabalho para ficar 24 horas na obra. Eu era solteiro, poderia ser casado também, não vem ao caso isso, mas Deus estava dizendo para mim assim, meu filho, você vai largar tudo, eu quero você 24 horas na minha presença, fazendo a obra. Era disposição 24 horas. Eu tinha 18 anos, quase 19 anos, uma coisa assim. Inclusive, esse ano, eu estou completando 30 anos de convertido. Isso aconteceu há uns 28 anos aí, pelo menos. E eu tinha aquela idade, né? E eu não aceitei que eu deveria largar o trabalho para me dedicar integralmente à obra. Na época, eu liderava a juventude da igreja, era uma juventude de uns 80, 120 jovens. No período do auge, chegou a ter 120, 130. Naquele momento, acho que tinha uns 80. Acho que sim. E eu liderava a juventude da Igreja Mãe, Igreja Batista do Bosque. Lá no Acre, irmãos, é assim, Igreja Batista da Floresta. Eu só notei isso depois que eu saí de lá. Igreja Batista da Floresta, Igreja Batista do Bosque, Igreja Batista da Colina. Aí eu digo, mas meu Deus do céu, tudo tem a ver com mato, né? Mas ninguém nota, quando está lá, ninguém nota. Assim também aqui, né? Os nomes indígenas estão em quase tudo, nome de bairro, né? No caso já é um pouco diferente, mas tem características oriundas do local. Muito bem. E tinha lá o ponto de pregação, onde eu pregava, já sabia, não pregava ainda, isso é no começo. O Ministério de Missões Nacionais tinha ido lá abrir o trabalho, começar o trabalho, já tinha lá o ponto de pregação, eu não era o líder, mas eu ajudei o trabalho deles, e Deus estava me falando que era para mim ficar ali e assumir aquele trabalho. Aliás, meses antes ele disse que seria ali. É uma história longa. Mas eu relutei. Quanto tempo eu relutei desobediente? 3 meses aproximadamente. Irmãos, foram os piores 3 meses da minha vida. Eu desobediente, Deus dizendo, você vai largar tudo e você vai ficar fazendo a obra. Quando eu larguei, foi uma bênção na minha vida.
eu me lembro que eu dava estudo bíblico para umas 60 e poucas pessoas. O estudo Boas Novas para Você. Como que era possível isso? De manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda. Eu até conto essa história, né, com muita alegria, tinha umas senhoras, né? Tinha as irmãs Miralda de lá, né, irmã Miralda? Irmã Nilzete, tinha assim, com todo respeito, né, irmãos? Senhoras como a irmã Miralda, a irmã Maria José, a irmã Nilzete, irmãs da igreja, da congregação. E tinha lá pelo menos 3 irmãs que se revezavam sendo as pessoas que me acompanhavam, né? A igreja tinha alugado uma casa e tudo, a igreja mãe. Então, depois que eu me dediquei, irmãos, foi um tempo glorioso, mas o tempo dos 3 meses da dureza de coração foram os piores 3 meses da minha vida. Então, aquelas 60 e poucas pessoas, elas estavam sem auxílio. Entenda bem aí. Deus estava dizendo para mim ir, não é? Teria que ser de tempo integral, certo? Não tinha nenhum sustento, viu, irmãos? Era pela fé. Eu não tinha nenhuma promessa de auxílio, de ajuda, de nada. Deus disse, você vai largar tudo, eu vou te sustentar. E eu relutei, e é muito forte essa cultura, meu pai me criou assim, meu filho, um homem tem que se sustentar. Eu já com pequenino, já ganhava algum dinheiro, 9 anos, 10 anos, já ganhava algum dinheiro. Então, aqueles 3 meses que eu relutei, que eu endureci, foram os piores 3 meses da minha vida. Meus irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês, não endureça para com Deus. Isso é inimizade. E quem se põe como inimigo do propósito de Deus não vai se dar bem. Essa história não vai acabar bem. Deus, por sua misericórdia e amor, Ele me abençoou ali com aquelas repreensões naqueles 3 meses. Nada dava certo. Meu irmão, nada dava certo. Nada dava certo. Eu estava fora da presença do Senhor. Mas se você olhasse para mim, eu estava fazendo vigília. Eu me lembro que eu cheguei a virar a noite em oração, pedindo que Deus abençoasse coisas que estavam dando tudo errado. Estava dando tudo errado. Quanto mais eu trabalhava, mais piorava financeiramente. Eu me lembro, né, eu trabalhava numa oficina, tinha lá uma peça de uma... Eu consertava bicicleta, pintava bicicleta numa loja externa, para uma loja, e eu me lembro que chegou uma bicicleta cara para consertar, né? Chegou uma bicicleta muito cara, e uma peça dessa bicicleta sumiu, perdeu, irmãos, perdeu, e eu ia ter que pagar. Era o equivalente que eu tinha ganhado naquela semana. Eu me lembro bem dessa parte. Então, quanto mais eu trabalhava, mais eu me enrolava. Pasme você, na semana que eu tinha que resolver aquela bicicleta, aquela situação, foi quando eu disse para o proprietário que eu não ia mais trabalhar ali, que eu iria sair. Foi naquela semana que eu estava acertando as coisas para poder parar a tal peça que tinha sumido. O que aconteceu? Ela apareceu. Ela sempre esteve num determinado local. Irmãos, eu revirei tudo, botei de ponta cabeça aquela oficina. E eu não encontrei. E ela sempre esteve no mesmo lugar. Sempre esteve ali. Ninguém encontrou, o pessoal procurou. Irmãos, eu ia pagar uma peça caríssima, caríssima. Para a minha condição financeira era muito dinheiro. E ela sempre esteve ali. Depois, eu conto isso agora como testemunho, dizendo para você o seguinte: não endureça para com Deus. Isso vai custar caro. Deus teve misericórdia de mim. Poderia ter acontecido coisas horríveis. Poderia ter sido executado repreensões da parte de Deus pesadíssimas. Não foi nada comparado com o que poderia ser. Deus teve misericórdia de mim. E quando eu conto aqui daquelas 60 e poucas pessoas que eu dava discipulado, muitas vezes chegava na casa e tinha 3 pessoas para dar discipulado de uma só vez. E era assim, literalmente.
De 9 às 10 era um grupo, de 10 às 11 outro grupo, aí depois já não podia porque era horário de almoço. 1h30 da tarde, 1 hora para cada casa, e às vezes 3, 4 pessoas em cada casa. Até a noite. Até a noite. Aquelas pessoas não estariam ouvindo a palavra se eu tivesse continuado endurecido. Por que é que o Senhor Deus nos repreende? Porque Ele nos ama. É amor, irmãos. Quantas vezes eu saí de lá, cada estudo bíblico que dava, saía radiante, radiante. Porque quando se faz a obra, na verdade está sendo bênção para quem está ali fazendo. Eu me lembro que as pessoas às vezes dizem, olha que bênção, irmão Renato. Aí eu digo, eu concordo plenamente, que bênção, porque aquilo era renovador. Meus irmãos, o ministério da reconciliação, amigo de Deus é quem obedece. É quem obedece. Eu digo a você, existem tristezas acumuladas, mas são acumuladas por desobediência. Encerrando, volte para o texto aí, João capítulo 15, verso 18, verso 12 novamente. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Entenda bem aí, ó. Nós vamos depois continuar nesse texto e acredito na quarta-feira, porque hoje tem ceia. Mas o texto está deixando claro, são duas coisas importantes aqui. Jesus diz, olha, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. E aí depois ele fala, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E aí eu dei o meu testemunho, para relembrar você o seguinte, cuidado, não pense que pelo fato de você ter aceitado Jesus, você é amigo, e você esquece que você está sujeito a desobedecer, a endurecer, a ficar com ele do jeito que você quer. Isso não é ser amigo. Jesus está declarando aqui, ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. O dar a sua vida aqui significa que Jesus, em aliança, Ele estaria dando a sua vida na cruz do Calvário. Sim, Ele estaria dando a sua vida. Por quê? Porque ainda que os discípulos estavam obedecendo, eles não estavam ainda com a sua vida resgatada, porque o plano não tinha sido concluído. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo, dar a sua vida pelos seus amigos, está falando sobre amar os seus amigos. Eu acredito até que esse seja o maior peso desse texto. Ou seja, o objetivo desse texto é dizer, olha, quem é amigo se entrega para abençoar o outro, porque no final ele declara, não é claramente aí, verso 17, isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Lembra do propósito do amar aqui? Irmãos,
quando Jesus diz, ame o seu irmão, ame o seu amigo, ele só é amigo porque é obediente a Deus. Aí eu quero reforçar um detalhe. Você quer ser bênção na vida do seu pastor? Você quer ser bênção na vida do seu irmão? Seja obediente a Jesus. Eu pensava, pastor, que para ser uma bênção na vida do Senhor, a gente tinha que levar um cafezinho, tinha que dar um presentinho, tinha que, ficar ao redor e tal. Só quer água, pastor? Irmãos, tudo aí é uma bênção que você deve fazer para todas as pessoas, não só para o pastor, para o seu amigo, para o diácono. Inclusive, hoje é dia do diácono, que é celebrado o dia do diácono. Temos já celebrado nos grupos da igreja. Hoje à noite nós vamos fazer uma oração, em especial pelos diáconos. Não só para os diáconos, não só para eles que estão servindo, Não, de forma nenhuma. É para todos os irmãos, é para todas as pessoas. Como que eu vou ser bênção? Sendo amigo de Deus, irmãos. Porque se você obedece a Deus, se você é obediente a Deus, você vai estar sendo cheio da graça de Deus, e aí você vai poder abençoar o seu irmão. O que nós precisamos é de crentes autênticos, crentes genuínos, que lembrem a Deus com a sua conduta, como filhos autênticos. Ninguém é fiel ao irmão, fiel às pessoas. Não. Você é fiel a Deus, automaticamente você vai poder ser instrumento de Deus na vida do seu irmão. Mas é com a mentalidade do amar, como Cristo amou a igreja, como Deus amou o mundo, fazendo algo que gera benefício. Meu irmão, amar o irmão, amar o seu amigo, é amigo na linguagem de obedecer a Deus. Porque quem não é amigo é inimigo. Inimigo. Então, se eu obedeço a Cristo, eu sou amigo. E o amai-vos é amai-vos como Ele amou. Irmãos, nós talvez estamos vivendo um tempo mais difícil para ver isso que eu estou dizendo, porque muita gente não tem tempo. Mas não existe amar uma pessoa sem dedicar tempo. Por isso que eu não abro mão do discipulado, não abro mão. Irmãos, com todas as multissituações que eu tenho que dar atenção, eu tenho pessoas que eu discipulo. Eu tenho pelo menos 4 novos decididos que eu dou discipulado do zero. Porque eu tenho que encontrar tempo para discipular pessoas. Eu poderia até dizer para os irmãos, não dá tempo, não tenho tempo, não consigo. Mas a norma básica da fé, irmãos, todo crente tem que ajudar outro. E ajudar o novo na fé. Você que já é antigo na fé, você tem que pelo menos ajudar um. E eu considero que para você ajudar mesmo, tem que ajudar 3, porque de 3, um foi para frente, o outro desistiu, o outro não deu, o outro está corrido demais, não está dando tempo. Tem um que disse assim para mim um tempo desse, pastor, eu queria tanto que eu recebesse discipulado. A pessoa está vindo, veio, reconciliou aqui conosco, mas ainda não encontrou tempo na agenda, porque trabalha de noite. Então, eu digo, você que vai me dizer, então, quando tiver tempo, aí você me fala e eu vou dar tempo para você. Não existe amar o outro sem dedicar tempo, sem se entregar. Do mesmo jeito que em casa, qual é a reclamação do marido, talvez? A minha esposa não dedica tempo ao nosso relacionamento. Talvez o contrário, a esposa está dizendo, o meu marido não dedica tempo ao relacionamento. Pastor, eu creio que ele não me ama. Por quê? Porque o amor gera entrega que gera benefício, coisas boas acontecem quando dedica-se tempo. O filho pode estar dizendo, meu pai não me ama. Por quê? Porque ele não tem tempo. Desculpa. Meus irmãos, sobre isso falaremos mais nos próximos cultos, mas por hoje, fique de pé no seu lugar. Eu ia pedir para o Flávio, podemos cantar, Flávio? É possível? Vamos lá, então? Fique de pé, enquanto o Flávio se prepara aqui, vamos orar, irmãos.
Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude. Pai, nós te pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor. Nós sabemos que grande é o desafio, grande é a situação, a batalha. São tantas coisas trabalhando para nos tirar do propósito. O tempo, a nossa cultura atual, a correria. Tantas coisas, Senhor. Mas nós te pedimos misericórdia. E que o Senhor nos ajude, Senhor. Pai, o Senhor conhece o nosso coração. Talvez nós estamos aqui hoje com o coração endurecido.